descobri esse princípio, a minha cabeça explodiu e a minha vida nunca mais foi a mesma. O mundo é um reflexo do homem. Não existe nada na vida do homem que ele não tenha decretado que deveria estar. Essa premissa basicamente nos diz que tudo que existe na nossa vida existe porque a gente deixou. E isso inclui tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E, aos primeiros olhos, essa afirmação parece absurda. Até porque quem ousa admitir dizer que tudo que existe na nossa vida foi criação nossa? Não, a gente prefere atribuir o nosso destino ao acaso. A maioria das pessoas não param muito para refletir sobre isso, mas inconscientemente elas acreditam que a vida é regida de uma maneira aleatória, que as situações que vêm até nós é completamente sem propósito e intenção. Experiências e situações que vieram até nós de alguma forma, mas que não necessariamente têm algum propósito na nossa vida. Se a vida é caótica, a gente é apenas meros fantoches sofrendo essas situações enquanto a gente está existindo. É como se a vida viesse até nós, porrada atrás de porrada, e a gente só reagisse a tudo isso. A gente só conseguisse chorar e fazer o melhor que a gente pode para sobreviver. E quando a gente nos coloca nessa posição, a gente entra numa posição de vítima mesmo. De que a vida é maluca, de que a vida não tem sentido e que a gente tá aqui só para sofrer. Quando a gente tem essa visão sobre a vida, acreditamos que o fator que opera tudo e todos é regido pelo caos. Porém, essa não é a verdade. A vida, o mundo, o universo são regidos e organizados por leis. O livro Kybalion compila algumas delas. As coisas ocorrem do modo como são porque existe uma organização inteligente por detrás delas. E uma delas é essa. O mundo é um reflexo do homem. Essa é a lei da correspondência. Tudo que está dentro está fora. Tudo que está fora está dentro. Então, a nossa vida é um reflexo descarado do que existe dentro de nós. Se existe conflito e instabilidade, é isso que iremos experimentar fora também. Porque a vida nos manda fatores para confirmar a visão que temos de nós mesmos. Se dentro de nós existe integridade e merecimento, é isso também que a gente vai viver no mundo externo. A gente começa a perceber, através dessa premissa, que a vida existe sim uma ordem, uma lógica. E quando a gente se depara, então, que tudo que existe na nossa vida é porque existe dentro de nós, se a gente analisar, a gente começa a identificar um padrão. Se existe coisas ruins acontecendo com a gente, é porque existe coisas ruins acontecendo dentro de nós. Se existe coisas boas acontecendo na nossa vida, é porque isso são fruto de alguma coisa que existe dentro de nós. Se a gente começar a investigar a vida como uma forma de entender o que está acontecendo dentro de nós, é uma maneira inteligente de viver. Porque dessa forma, os acontecimentos externos são uma oportunidade de refletir o que existe internamente. Uma oportunidade de autoconhecimento até. Dessa forma, a gente consegue melhorar todos os aspectos, tanto dentro como fora. Porque se a gente começa a identificar o que existe aqui dentro, a gente também tem a possibilidade de mudar para refletir coisas boas fora de nós. Aqui a gente percebe então que a vida é uma manifestação de quem nós somos. Logo, a ferramenta de criação da realidade somos nós mesmos. E esse conceito quebra a ideia de causa e efeito tradicional. Aquela que diz que todas as coisas do mundo externo são as causas dos efeitos que nós sofremos interiormente. Por exemplo, se acontece alguma coisa trágica com uma pessoa que você gosta, essa é a causa na realidade externa. O como você vai se sentir, que será abalado negativamente, é o efeito dessa causa externa. Porém, a gente não percebe que internamente pode ser que alguma coisa tenha culminado que acontecesse aquele acontecimento no mundo físico. Talvez seja para você prestar mais atenção dentro de você. Normalmente, todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida é a vida pegando no nosso pé, mandando a gente olhar para dentro de nós mesmos. Então, muitas vezes, as coisas negativas que acontecem na nossa vida é uma forma da vida mandando a gente acordar, sair desse piloto automático que a gente vive todos os dias e olhar para dentro de nós. O que tá passando dentro da sua cabeça, dentro do seu coração? Porque é aí da onde tudo vem, não externamente.
e não da causa e efeito convencional da qual a gente acredita ser. Até mesmo as coisas ruins que acontecem, não necessariamente é porque você merece passar por essas coisas ruins, mas porque elas são uma oportunidade para você refletir, para você aprender, para você evoluir. Então, todo mal é em propósito do bem. Nossos piores momentos, aqueles momentos onde a gente mais sofreu, foram os momentos onde a gente mais cresceu e mais aprendeu com aquilo. O sofrimento no final gera alguma coisa boa? É, sim, em função do bem. Até mesmo o mal é para nos fazer crescer, para nos fazer nos tornar melhores. Não existe mal na realidade, não existe alguma coisa maléfica que nos quer mal. Não, tudo isso são reflexos de instabilidades interiores. Se a gente começar a investigar conscientemente as nossas intrigas internas, daqui a um tempo vai parar de acontecer isso no mundo externo, porque você conscientemente decidiu transformar o seu interior para refletir uma outra coisa. E dessa forma, a gente inverte a posição de causa e efeito. Porque pensa comigo, se a gente analisar em um nível mais profundo, o motivo da gente buscar coisas no mundo externo, em última instância, é para nos atribuir algo. O dinheiro é para nos atribuir segurança e poder. Um relacionamento nos atribui carinho, reconhecimento e amor. Um corpo bonito nos atribui autoestima e confiança. Por fim, tudo que a gente busca externamente é uma tentativa de integrar alguma coisa à nossa identidade. Essa causa e efeito convencional, ela nos diz que a gente depende do mundo externo para a gente atribuir essas coisas a nós. Eu só sou se tiver comprovações no mundo físico de que eu sou. E viver dessa maneira é como se a gente dependesse o tempo todo da matéria, do mundo externo, para dizer quem nós somos. A gente vive quase que escravizados pelo mundo, então. Porque se para definir quem nós somos eu preciso da realidade externa, a realidade externa é quem me domina, e não o inverso. As coisas têm que acontecer primeiramente no mundo para depois surgir efeito em nós, em quem nós somos. Aquela lógica do ter para ser. Se as coisas refletidas externamente não forem do jeito como a gente quer, isso vai nos desestabilizar por completo. E quantas vezes já não nos desestabilizou? Diga para você mesmo, quantas vezes você já não sofreu muito porque a sua vida não estava do jeito que você queria? Quando você atribui isso à sua identidade, isso tem mais poder sobre você. Quando você está passando por um período difícil e você pega e você fala, cara, eu sou um fracasso então. Não necessariamente você é um fracasso por você estar passando por esse período difícil, é só um período. Você não é isso. Você não é a sua casa, a sua condição. Porque se você se rebaixa a ser somente o que você consegue ver, não sei assim, sabe, mas me falta uma construção de ser. Isso acontece porque a gente se esqueceu da nossa natureza de criadores e se degradamos em nível de criatura. Invertemos a ordem. Se o mundo é um reflexo do homem, não nos identificarmos como os criadores, seremos constantemente assombrados pelos monstros que nós mesmos criamos. Mais que seja um pouco contraditório a gente reconhecer essa premissa como verdade, se o mundo é um reflexo do homem, agora ao menos você tem a possibilidade de deixar refletir algo que você deseja e que escolheu conscientemente. A visão que nós temos de nós mesmos é aquilo que cria as circunstâncias da nossa vida, as oportunidades que vêm até nós, as coisas que a gente conquista, se a gente tem sorte ou não. Tudo isso vem das nossas concepções. E se as nossas concepções ao longo da nossa vida, ao longo do nosso crescimento, não foram direcionadas para um lugar bom, para um lugar de prosperidade e de merecimento, a gente vai resultar em atrair padrões negativos para dentro da nossa vida. A gente sempre vai ter alguma coisa do qual sempre se repete negativamente. E a gente vive lutando contra essa coisa no mundo físico, porém ela vive acontecendo. E a gente não se dá conta de que isso acontece porque é dentro de nós que tem a semente que faz isso acontecer. O próprio homem é a ferramenta de manifestação. Ao mudar o que está dentro, quem você é, consequentemente você muda o que está fora, a sua vida. Lembre que você é o próprio criador e inicia essa sua jornada de lapidação pessoal. A qualidade dos seus pensamentos, das suas emoções, a intenção que você toma diante de cada decisão,
a concepção que você tem de si mesmo e do mundo, o que você acredita e afirma dia após dia. Se você começar a mudar todas essas coisas na direção que você escolheu, essa direção logo vai se tornar o seu destino. Você para de depender do mundo externo para ditar quem você é. A gente inverte a posição de causa e efeito para criar um efeito. Se você pegar a instância última de toda coisa e qualquer vivência, que é a atribuição que aquilo daria à sua identidade, e incorporá-la no aqui e no agora, independentemente do mundo externo, você transcende de criatura para criador e toma o seu lugar natural. Então, se a gente parar de nos ver apenas como meras vítimas do acaso e começar a nos identificar como criadores, como a vida acontece porque tá acontecendo alguma coisa dentro de mim, a gente começa a olhar para dentro de nós e começa a perceber que, cara, eu acho que eu tenho importância no meio de tudo isso. Eu acho que no fim das contas não é tão aleatório assim. Se você começa a mudar interiormente para uma direção que você escolheu conscientemente, porque na maioria das vezes os nossos pensamentos, as nossas emoções, o modo como a gente se sente, a gente não escolhe. É como se fosse automático, a gente só sobreviveu toda essa vida e o que deu pra criar foi isso e agora a gente tem isso daqui pra lidar com o resto da vida. A gente meio que inconscientemente se transformou nessa pessoa que a gente é hoje, porém, se a gente continuar inconscientes de quem nós somos, é essa coisa que a gente não tem domínio que vai continuar ditando a nossa vida. Se você quer começar a mudar os reflexos do que tá refletindo na sua vida, eu acho interessante você começar a mudar interiormente os seus pensamentos, os seus sentimentos, a intenção que você tem perante a vida, o que você acredita sobre si mesmo e sobre a vida, a coisa que você afirma dia após dia. Começar a ver quem que você tá sendo, que tipo de pessoa você tá sendo. E a partir dessa lapidação pessoal, você começa a construir a si mesmo e, consequentemente, a sua vida. A gente viu que, em última instância, o que a gente deseja de todas as realizações materiais é o que aquela experiência, o que aquela conquista atribuiria a quem nós somos. Se a gente catar a forma como a gente seria se a gente tivesse vivido aquela experiência e analisar bem como seria e incorporar esse resultado daquela experiência no aqui e no agora, independente daquela experiência já ter acontecido ou não, e começar a ser isso, começar a encarnar nisso, isso naturalmente acontece. Porque você agora é a pessoa que já tem aquilo. E que não precisou do mundo para ditar isso para você. Então, pegue aquela pessoa que já viveu todas as coisas que você deseja. E começa a incorporar ser ela aqui e agora. Independente se tem confirmações disso na vida externa. Que se dane a vida externa, tá? Mas se você começar a ser fiel nisso, você vai se tornar essa pessoa. E como alguém que é isso, o mundo é o reflexo do homem. Se você é isso, não tem outro caminho senão o mundo a refletir isso. Entendeu? Você para de esperar causas vindas de fora. Porque se o mundo é o reflexo do homem, a real mudança ocorre por meio de você atribuir já ser aquilo que você deseja. Porque essa é a causa natural que surge efeitos no mundo material. E se você deseja se lapidar internamente, usando todas as ferramentas, pensamentos, sentimentos, crenças, etc., ao seu favor, para criar um novo destino, eu te convido a vir fazer parte da minha comunidade gratuita com pessoas que desejam o mesmo que você. O link vai estar aqui na descrição, vai ser um prazer receber você. Sintetizando tudo, o mundo é um reflexo do homem e o homem pode e deve usar isso para não depender mais do mundo, para ditar quem ele é. Portanto, crie a si mesmo e, consequentemente, a sua vida. Essa é a verdadeira sabedoria, a ordem por detrás de todos os acontecimentos da vida. Conhece-te a ti mesmo era a premissa esculpida no templo de Delfos, o oráculo responsável por prever o futuro na Grécia. Então, se você conhecer quem você é, você naturalmente já sabe qual vai ser um pouco do seu futuro. Porque a vida reflete aquilo que nós somos. A sua vida cresce quando você cresce. Portanto, é hora de criar esse mesmo. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo!